Você faz a prece? Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Então, que neste momento possamos pedir a bênção do nosso Pai para todos nós que aqui estamos, de forma virtual, que Jesus possa envolver nossos corações e que a gente possa sentir a presença dos benfeitores amigos, espíritos amorosos que nos assistem e que ficam felizes, em nos ver buscar a luz do entendimento dos ensinamentos do Cristo. E que assim possamos ser instrumentos de amor e de acolhimento a todos que passam pelo nosso caminho. E que também sirva de instrumento para a nossa evolução espiritual. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que o nosso irmão Alberto seja intuído da melhor forma possível pelo seu mentor espiritual, e que seja uma noite iluminativa, e abençoada para todos. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Muitas bênçãos. Que assim seja. Obrigado. Vamos lá, vamos voltar ao nosso estudo. Aparecida, Verusca, tudo bom, Ana, a Fátima, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos retomar o nosso estudo do nosso livro dos Espíritos, que a gente está estudando, a primeira parte, com o estudo do livro dos Espíritos, do professor Denis Arribay, o professor Allan Kardec, né? E a segunda parte a gente vai destinar ao estudo das obras do autor espiritual André Luiz, uma palavra do nosso amigo Franciscano Xavier. Nós estamos no livro Os Mensageiros, já passamos da metade do livro Os Mensageiros. Então, quem estiver chegando pela primeira vez, a gente sugere que faça uma busca, no nosso canal, já tem bastante material, mais de 30 encontros, Tá sempre, primeira parte, Livro dos Espíritos, e segunda parte, um dos livros. Livro Nosso Lar, a gente tem algumas encontros gravados, e os mensageiros, a gente pegou desde o início com os mensageiros, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o Livro dos Espíritos. Nós estamos trabalhando as leis morais, Estamos já adentrando na lei de liberdade. Na lei de liberdade, hoje nós vamos dar início ao item 5, está no capítulo 10, livro 3º, livro dos Espíritos, que fala sobre livre-arbítrio. Bom, eu sou o Alberto Lima, tá? E nós estamos nesse modo virtual. Pois bem, no capítulo 10, a lei de liberdade, o professor divide ela em mais que forma didática, para que fosse abordado o assunto liberdade nos seus vários parâmetros, A questão de já termos essa liberdade, ser algo natural, que está da lei divina, a questão contrária à liberdade, que é a escravidão. Ele também faz questão sobre o pensamento, sobre a consciência, E agora ele vai entrar num tema bastante difícil, E tem muita contenda filosoficamente, é algo já trabalhado pela filosofia há muito tempo, E tem sempre discordância, sobre a questão de termos ou não liberdade de agir, Uns acham que há um determinismo, que tudo que a gente vai fazer já é determinado, então a gente não escolheria, Outros acham que a gente tem uma liberdade plena, Outros consideram que há uma conformidade, ora você é livre, ora você não é livre, então tem muitas questões a ser levantadas, E que o Espiritismo vem dar sua contribuição. Lembrar que esse livro é de 1857, essas questões, a questão da metafísica era muito discutida, Depois o campo universitário abandonou, a metafísica, praticamente, e se dedicou mais à filosofia, excluindo muito a metafísica, Há uma tendência de não se trabalhar a metafísica na questão
no ambiente universitário, né, devido a essa discussão. Mas é algo inato do ser humano, né? Temos ou não temos liberdade de agir. E vamos ver, então, a contribuição do Espiritismo nessa área. Então, primeiramente, nós vamos traçar o panorama, né, que é a nossa contribuição do Espiritismo, para nos dar uma origem, né? Aquela pergunta milenar que milenar, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Esse mapa aqui, que está na tela, ele tenta nos dar respostas para essa questão, né? Quem somos? Somos um princípio inteligente, tá? O Espiritismo vai dizer que nós somos algo que tem inteligência, que fomos criados pela divindade, chama de Deus, né? E ele nos criou simples e ignorantes. Então, na nossa origem, todos os seres têm o mesmo percurso, criados simples e ignorantes, sem nenhum saber. O Espiritismo traz algo muito forte, porque muitos vão começar a estudar a partir da espécie hominal. Então, quando se começa a trabalhar somente da espécie hominal, vai ter um vácuo, um vazio, porque muitos entendiam que Deus criou, ou surgiu já as espécies, ou já específico, espécie humana, pronto, só a espécie humana. Espécie do peixe, a espécie vai ser sempre peixe, né? E assim sucessivamente. Cada ser na sua classificação, e não haveria nenhum elo de ligação, não haveria algo que nos colocasse de proximidade, uns com as outras espécies. O Espiritismo, então, ele traz algo diferente. Ele vai dizer que todas as criaturas que existem, o micróbio, árvores, um peixe, um mamífero, um ser humanoide, todos eles tiveram a mesma origem. Lá na criação, tá? Aí vamos olhar aqui esse mapazinho. Lá na criação, nós fomos criados seres micros, imortais, né? Que é o dom da divindade, ou seja, um princípio inteligente que vai percorrer um longo caminho. Percorre logo no mineral, né? Buscando entender a afinidade, proximidade. Você vai ver a questão de eletro, camada, minerais que se aproximam e que têm afinidade. É o princípio inteligente mergulhado na matéria densa, aprendendo essas afinidades. Depois de um tempo gigantesco, esse princípio inteligente ele começa a buscar estímulos e reações. Então, ele entra no reino vegetal, que aí vamos incluir nessa classificação esses vegetais, mesmo que haja uma discrepância com o que o ambiente universitário coloca, que não é só vegetal, então teria outros seres, então microscópico, né? Vírus, fungo, bactéria, planta, todos eles estão no ambiente de reações e estímulos, tá? Depois de um longo tempo, esse princípio inteligente passando essa parte de vegetal, seres microscópicos, né, filos, fungos, bactérias, eles entram numa outro estágio. Esse mesmo princípio vai, então, trilhar os ambientes em que ele obtém locomoção, né? Então, a individualização desse princípio inteligente, ele entra no reino animal, e ele percorre diversas espécies, e em que ele vai aprender a se deslocar, aprender a viver basicamente pelo instinto, né, de alimentar-se, reproduzir, né, segurança, os princípios instintivos que as criaturas vão trazer, e aí eles vão aprendendo, desenvolvendo, né, habilidades. Vai chegar um momento que, dentro dessas espécies de animais, esses seres ficam tão inteligentes, né, e que eles começam a ter o pensamento e o raciocínio.
o pensamento contínuo e o raciocínio. E é então que eles ganham o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas, a capacidade de escolher no agir. É o livre-arbítrio. É justamente aqui nesse ponto, né, em que ganhamos essa liberdade, em que obtemos o pensamento contínuo e o raciocínio, que nos diferenciamos dos outros seres. Mas o princípio vem de lá de trás. Aí, Alberto, você está dizendo que eu já fui pedra, que eu já fui micróbio, que eu já fui planta, peixe? Sim, nós já fomos. Tudo nesse planeta? Não. A grande maioria de nós somos extraterrenos. Viemos de outros orbes. Já foi uma... Não necessariamente. Passamos por espécie similar para adquirir essas habilidades. Então, a trajetória do princípio inteligente é enorme. Milenares, pode dizer até bilhões de anos que nós estamos nessa trajetória, para hoje estarmos nessa espécie. Com essas habilidades de pensamento contínuo, raciocínio e livre-arbítrio. Ou seja, desenvolvendo cada vez mais a sabedoria, a intuição, o intelecto, né, a razão. Então, estamos nessa espécie que nos possibilita um organismo, uma máquina, para que esse princípio inteligente o habite temporariamente, aonde ele vai adquirindo cada vez mais sabedoria, até que vai chegar um ponto que ele vai ter uma intelectualização de tudo que ele precisa. É quando ele deixa de, ou ele foge, ou ele sai desse ciclo da reencarnação na espécie humana. Ou seja, ele não vai precisar mais reencarnar. É quando ele atinge uma superconsciência, uma superintuição, uma superinteligência, e ele se aperfeiçoa de tal maneira que ele não precisa mais usar dessa vestimenta que o princípio inteligente está usando desde muito tempo. Tá? Então, o livre-arbítrio é uma habilidade, um ponto neofrágico, né, que nos foi dado pela divindade, né, para que nós, então, com as condições ideais, habitássemos essa espécie, que é a hominal. Por isso, a nossa espécie tem um cérebro, né, de um sistema cerebral, não só o cérebro, mas todo o sistema, né, que permite um desenvolvimento maior da inteligência. Tá? Então, essa é a rota. Todos os seres, todos os humanoides já passaram por isso. Já tivemos esse estágio anterior. Tá? Podemos voltar? Não, não volta, é sempre para frente. A nossa fatalidade é atingir essa superconsciência, ou seja, nos tornarmos espíritos puros. Alberto, e para cima? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O professor Allan Kardec, os espíritos, que o auxiliaram no livro dos espíritos, nos dá uma escala espírita, dizendo que nós estamos em 3 áreas, 3 níveis diferentes. Tá? Quando a gente atinge essa espécie hominal, quando a gente atinge a espécie hominal, a gente tem 3 estágios. Os para trás já foi, tá? Não tem como a gente voltar. É tudo para frente. Nessa estágio hominal, a gente tem espíritos imperfeitos, que somos nós, né, que habitamos esse planeta, espíritos bondosos, tá, e espíritos puros. Então, essa superconsciência é quando atingimos a pureza de aperfeiçoamento intelectual, de sabedoria, de amor, então vamos mudar. E então entraremos em outras escalas de desenvolvimento, né? Que muitos chamam de anjo, né, querubins, né, Cristo, espíritos crísticos, mas deve ter muitos mais, porque esse crescimento ele é ad infinito, já que o espírito ele é imortal, o espírito não morre, sempre crescendo, aperfeiçoando. Bom, destacado, então, o livre-arbítrio como um marco que nos diferencia das espécies anteriores, das espécies inferiores, dos animais. Então, o livre-arbítrio é o marco. Então, por isso que nós temos que estudar isso. O que danado é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, o dicionário.com diz a oportunidade ou a possibilidade de tomar decisões por vontade própria.
direita, esquerda, ir, não ir, comer, não comer, beber, não comer, ou não beber. Ou seja, tomar decisões por si próprio. Alberto, e os animais não fazem isso? Não. É tudo instintivo. O gatinho, o cachorro, mesmo o cachorro é muito inteligente, meu gato é inteligente, mas ele ainda não atingiu esse estágio. Ele não toma decisões por si mesmo. É a motivação mais instintiva. Ele sente fome, ele come. Ele sente frio, ele se abriga. Ele tem necessidades de preservação da espécie, tá? Então, só a espécie humana vai ter essa possibilidade de tomar decisões por vontade própria. Ou seja, faculdade de decidir de acordo com a própria vontade. Tá? Na filosofia, ela fala que a doutrina que afirma que o ser humano é livre de escolher ou decidir em função da sua própria vontade. Então, é uma faculdade da nossa espécie de fazer isso. Aí vem os questionamentos, se a gente é realmente livre, né? Se essa liberdade de escolha ela é plena ou não. Né? Então, a gente vai ver que a capacidade plena ela não existe para o espírito. Né? Ela tem uma liberdade restrita ao estágio evolutivo dele. Quanto mais evoluído o espírito, mais a liberdade de escolha. Quanto menos evoluído o espírito, menor é essa liberdade de escolha, tá? Então, o livre-arbítrio, né, tá lá no livro O Poder do Livre-Arbítrio, né? Ele diz o seguinte: livre-arbítrio é a capacidade humana de fazer escolhas e tomar decisões de forma autônoma, sem ser totalmente determinado por fatores externos, internos, destino ou causas anteriores, sendo fundamental para a responsabilidade moral. Mas é um conceito complexo, debatido em filosofia, em religião, em neurociência, questionando se as nossas escolhas são realmente livres ou influenciadas por experiências passadas, genética e ambiente. Então, o questionamento é esse. Será que nós somos livres para escolher? Ou a gente escolhe de acordo com a nossa genética, né? De acordo com a geografia? Né? Ou eu só escolho por causa da religião? Né? Então, esse é o debate, e o Espiritismo traz essa novidade. Diz, olha, tu é um espírito. Não é a primeira vez que tu está aqui. Vai ter restrição com relação ao corpo, à matéria? Vai. Os Espíritos esclarecem que a matéria interfere, sim, nas nossas escolhas. Tá? Mas ela não dita, ela não vai ditar as nossas escolhas, as interferem, as influencia. Nascer num ambiente de pobreza extrema vai influenciar? Vai influenciar, tá? Mas ela não vai ser determinante. Nós não vamos seguir um determinismo, nós temos opções, né? Nascer num corpo com dificuldade ou com defeitos físicos, né? A deficiência física, vai ser limitante? Vai ser limitante, mas não vai determinar todas as nossas escolhas, tá? É isso que a gente vai, e os Espíritos vão nos esclarecer com relação a esses aspectos, né? E trazendo sempre essa possibilidade de ampliar a nossa visão, que um defeito físico, caso nós possuamos, ou a necessidade de vivermos num ambiente de extrema pobreza, ela é advinda de escolhas anteriores, que o espírito, precisando retomar um roteiro, ele pede essas limitações. Aí aqui que vem o plus, é que nós participamos das escolhas, muitas das vezes, para que a gente nos dado, então, no momento em que nós estamos aqui, aquilo que precisamos para essa jornada. A gente traz uma limitação para o desenvolvimento nessa jornada. Muitas das vezes com a participação nossa, nas nossas escolhas. Olha, eu venho num corpo feio, por exemplo, né? Mas lá eu peço o corpo feio porque em um corpo bonito eu utilizei o corpo para prejudicar, para enganar, né? E essa beleza foi um motivo de queda. Então eu posso pedir, né, que venha numa situação. A riqueza para mim pode ter sido um momento de queda. Então o espírito já traz no roteiro
uma jornada de experiência terrena em que ele vai se distanciar da riqueza, do poder, da beleza, né? Que vai limitá-los temporariamente, vai limitar para que ele se direcione aos objetivos que ele queira atingir. Mas é algo programado, essa ideia que é algo programado da espiritualidade, né? Para que nós alcancemos determinados valores ou objetivos traçados para esta existência. Já que estamos aqui não pela primeira vez, mas estamos aqui para um curso, né, temporário de aprendizado. Aprender a amar, aprender a ser fraterno, ser bondoso, caridoso, né, a desenvolver habilidades de convivermos em sociedade. Então, por isso que, muitas das vezes, essas liberdades são restritas, mas temos sim, mesmo no momento mais doloroso, a gente vai perceber que nós temos sim essa liberdade de escolha. Ah, Elber, como assim? Eu vim com a limitação de beleza. Mas eu posso ser chegando aqui e adquirir capacidade, dinheiro, né, verbas, e vou lá e faço uma cirurgia para melhorar a minha aparência. Uma liberdade, uma escolha. Eu não preciso aceitar. Eu venho para exercer determinadas funções subalternas. Mas eu chego aqui e não me recuso. Eu busco o poder. Então, tem sim essa liberdade. Não é algo taxativo, algo fechado. Tá? Mas está sempre dentro da liberdade do espírito de escolher fazer ou não fazer, agir ou não agir. Bom, feita essa introdução, tá? Tudo para falar do livre-arbítrio. A primeira questão que os espíritos trabalham é a 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E aí? Eu preciso que vocês me ajudem aí. O que vocês acham? Nós temos realmente livre-arbítrio ou é só ilusão? Nós temos o livre-arbítrio, mas ele é limitado, né, de acordo com a nossa evolução. Um exemplo para nos ajudar? Nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso, por exemplo, se circunscreve às atividades aqui na Terra. Por exemplo, um espírito mais elevado, ele pode ir para diversos outros planetas, visitar outros orbes. Onde ele for necessitado, ele viaja na velocidade do pensamento e vai a qualquer lugar. Se eu quiser ir para a Lua agora, eu não consigo, né? Então, não tenho essa liberdade toda. É limitada, né? É limitado, né? Mas eu tenho uma liberdade, então. Pouquinho, né? Mas, aparentemente, alguém discorda do Wellington aí, ou complementa? O que vocês acham? Temos liberdade ou é ilusão? É uma criação, né? Tudo já está determinado, o que tem que ser será, o que quer que eu faça não vai mudar o que vai acontecer na minha vida. O que acham disso? Ou temos mesmo essa liberdade pequenininha? Nós temos, sim, essa liberdade, Alberto. Na medida que a gente, como você diz, né, que o pensamento, né, nos chega, então, assim, a gente tem essa liberdade. Do jeito que a gente tem a liberdade quando a gente estava na parte espiritual, de escolher, muitas vezes, escolher as nossas provas, então nós também temos aqui o livre-arbítrio de vivenciá-las ou não, como você diz, né? Às vezes a gente vem com aquela missão e a gente não consegue assumir. Então, a gente teve esse livre-arbítrio. E uma coisa importante é que os espíritos, né, que os benfeitores, eles respeitam esse livre-arbítrio da gente, né? Então, eles não impõem, eles respeitam. E os nossos irmãos ainda, né, mais ignorantes, então, muitas vezes, eles não respeitam, mas ficam insuflando. Mas, mesmo assim, mesmo eles colocando, nos sugestionando, mas, mesmo assim, a opção de fazer ou não ainda continua nossa, né? Interessante, você levantou a questão espiritual que
às vezes, no debate universitário, né, ele é excluído, né? O Espiritismo traz essa novidade, aí ele acrescenta algo, né, dessa imortalidade do espírito, né, dessa interação com o mundo espiritual, que somos o tempo todo sugestionados, né, a fazer algo que às vezes nem nos desvia de rotas, né? Alguém mais quer acrescentar? Pelo jeito, o livre-arbítrio para vocês é tranquilo, né? Não tem dificuldade, não tem. Ninguém acredita que está tudo determinado, não, que há um fatalismo, não. O que é que eu faça, vai, Deus já programou, já está tudo programado, né? Até a questão de Eu nascimento, acho, né, morre. Alberto, que sim, existe o livre-arbítrio, o homem tem. E isso pode mudar, às vezes, parte do plano espiritual que ele fez lá junto no plano espiritual. Eu acho, na minha opinião. Então não tem um fatalismo? Não existe fatalismo? Talvez. Mas somos influenciados por alguma coisa aqui, a matéria influencia, Às vezes, sim. Às vezes, a aquele consciência momento social, a não cultura não influencia, pensado né? pode sofrer, sim, influência e que você pode mudar parte do seu plano espiritual, sim. Eu acredito nisso. Não acha que a cultura ela não nos impõe, não, essa ideia, a própria religião, de que dizer que, que a gente tem essa liberdade, será que essa não é ilusão, não, que é criada pelas religiões? Eu não sei se a liberdade é o momento, e às vezes tudo pode mudar, assim. Você, às vezes, está vivendo aquilo naquele momento e é influenciado, assim. Eu acho que alguma influência pode mudar, e aí você toma uma decisão sua, que é só sua mesmo, que a decisão é você quem dá, digamos, o cheque final, mas que pode mudar, sim, inclusive parte do seu plano. O behaviorismo diz que o meio ambiente, né, ele nos conduz fatalmente às coisas. Você nascer num ambiente onde as drogas e a violência prevalecem, né? Uma favela muito violenta, né? E que você ali, você não tem liberdade, você vai ser o que aquela sociedade te produz. Onde é que estaria o livre-arbítrio ali? Creio que todos temos o livre-arbítrio, porque todos temos a liberdade de pensar e de agir. Independente de morarmos numa favela, onde tem, né, todas essas coisas aí, tem muita gente que não se contamina, porque é uma questão de escolha. Exatamente, né? Então, preenche algumas coisas, né? Mas não preenche tudo. Se não preenche tudo, é sinal que temos essa liberdade. Não precisa eu nascer naquela favela ali, eu me endereçar ao crime, né? A gente vai ver que muita gente e muitos espíritos pedem justamente isso. Uma vida de dificuldades, né? No meio do crime, no meio da violência, para se pôr em prova, para mostrar que ele pode assumir outras, mesma cultura, mesmo a geografia, né, me induzindo, me influenciando, o espírito tem a liberdade de seguir outro caminho, outra rota. Né? E isso é muito forte. A gente vai ver, principalmente agora em Mensageiros, né, nós estamos começando, também uma família que é muito pobre, né? Que só tem uma alimentação uma vez por dia. Né? Uma vez por dia, só se alimenta uma vez por dia. Mas estão lá resistindo aos instintos, né? Ou aquelas situações que poderiam levar a criatura a pensar, né? De seguir um momento de crime, de violência, de rebeldia, né? Então, o livre-arbítrio existe, agora ele é relativo, ele não é absoluto, tá? Quanto mais elevado formos, maior essa liberdade.
Mas o interessante é que essa liberdade não é aquela coisa de fazer todas as paixões e todos os gostos. Porque muitos entendem que livre-arbítrio é dar vazão a todas as paixões. Né? Ou seja, eu posso comer, beber, farrear, usar droga, eu posso fazer tudo. Mas o livre-arbítrio vai estar justamente em escolher, e muitas vezes em não fazer algo ou ir contra as suas próprias paixões. Algo interno. Olha, vai lá em Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me apetece, né? Ou seja, eu posso fazer, mas nem tudo eu vou fazer. É também questão de liberdade de escolha. Não dá vazão às paixões. Não dá vazão àqueles pensamentos destrutivos que, pela lógica materialista, né, se eu não tenho, eu posso tomar do outro. Eu posso invadir o que é do outro porque eu não tenho. Eu posso tomar aquilo porque eu estou passando fome, né? Mas a liberdade de agir contra os próprios instintos ou contra as próprias situações que nos estava conduzindo, influenciando para aquele caminho, né? Que às vezes é de queda. Né? Então, essa liberdade, ela tanto é externa como ela é interna, né? Pronto, vamos ver a resposta? O Espírito da Verdade diz: pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Então, nós já vimos que nós temos pensamento contínuo e que é uma faculdade da criatura, né, humanoide, a partir da espécie humanoide, a liberdade de pensar. Não tem como a gente controlar isso. Você pode até controlar o agir, a expressão desse pensamento, mas não temos a capacidade de impedir que o outro pense. Então, ele diz, olha, se tem a liberdade de pensar, tem igualmente a igualdade de obrar ou de agir, ou de escolher. Tá? Então, uma está relacionada com a outra. Pensamento contínuo, nós vamos ter a questão do livre-arbítrio, de fazer escolhas. Então, ele diz, olha, se nós temos a capacidade de pensar, nós também temos a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Seria uma máquina. Né? Ou seja, não raciocinaríamos, só faríamos, só comia, só bebia, né? Ou seja, deu fome, come, deu sede, bebe. Ou seja, não teríamos as escolhas. Então, ele é bem sucinto. Ele diz, olha, sem essa liberdade, seria uma máquina. Né? E se tivesse esse determinismo, tudo que está para acontecer vai acontecer, independente de eu querer ou não, nós seríamos uma máquina e não seres complexos como somos nós. Né? A questão 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? O que você acha? Quando o bebezinho nasce, ele já tem o livre-arbítrio? Ou ele é limitado nesse livre-arbítrio? Ou ele pode exercer já, de alguma forma, o livre-arbítrio, o bebezinho, desde o nascimento? E aí? A pergunta é bem interessante. Nós já, desde criancinha, a gente já tem essa liberdade de escolha? Eu acho que quando a gente é criança, tem o livre-arbítrio mais limitado ainda. Depois que você vai ganhando responsabilidade, aí você vai tendo o poder de exercer seu livre-arbítrio. É mais, quando a criança tem o livre-arbítrio em si, mas ele é mais vinculado ainda. Bem. E aí? Quem discorda? Bebezinho lá de colo, tá chorando lá, né? Querendo comer. Ele não sabe falar, mas ele pode chorar. Então, ele usa uma linguagem, não usa? Do choro. Usa sim. Eu acho que tem um pouquinho mais tem, viu, Alberto? Ele não gostou da situação, ele chora. Chora. Se tá tem incomodado, cólica, ele chora. E É. berra, né? Não estava conseguindo se expressar, mas ele está exercendo ali, né, uma pequena liberdade ali de chorar. Né? Eu lembro, viu, Alberto, quando todos os meninos teve uns que realmente amamentou, mas tem uns que fechavam e não queriam de jeito nenhum. Fechava a boca e não queriam.
Eu digo, ó, Isso, tá, né? Tem uns escolheu não ser amamentado. Não ser que amamentado. 2 anos, 3, 4 anos, 5 anos o menino mamando, né? E outros, 1 mês ali, 1 semana, não quer mais mamar. É interessante mesmo, né? Tem que não quer de jeito nenhum. As minhas, 2 meses, 3 meses, não queriam mais mamar. Eu já vejo criança com 3, 4, 5 anos mamando. Nossa, né? Tem uma certa liberdade de querer ou não, né? De chorar. Concorda com isso? Então, vamos ver o que é que o Espírito de Verdade fala aqui sobre se o homem já tem, desde o nascimento, né, esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolher. Né? Então, vamos lá, as criancinhas, bebezinhos vão crescendo, né? E à medida que vão crescendo, vão fazendo mais escolhas. É o que ele vai dizer, ó. A liberdade age desde que haja vontade de fazer. Tá? Você não quer mamar, mas ele vai dar um jeito de demonstrar essa vontade, né? Então, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. Veja que ele não nega que tem, mas ele diz, olha, é quase nula. É muito pouca a liberdade do bebezinho de colo. Mas a gente vai perceber que ele vai chorar bastante quando estiver úmido, né? Vai chorar bastante quando ele quiser ser deslocado, né? E que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então, o organismo vai se preparando, né? Vai crescendo, vai desenvolvendo, para que aquelas capacidades do ser imortal vá chegando com mais força. Então, na fase infantil, é aquele bebezinho, aquela criança maravilhosa, dócil, né? Ou já tem aquelas com as tendências já de violência, de raiva, né? De birra, né? Vai se preparando as faculdades para o desenvolvimento. Estando os seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que é necessário. Ou seja, na infância mesmo, bebezinho, quase nulo. Mas à medida que vai desenvolvendo, a criança vai também se estabelecendo as suas vontades. Então, você vai ver a criança com 1 ano, 2 anos, escolhendo hoje a roupa que vai usar, a cor da tinta, se quer pintar, né, os lábios, os dedos, né, a roupa que quer, o brinquedo. Nós já vamos observando isso, né? Ou seja, ele já vai mostrando nas primeiras fases, né, essa capacidade de fazer escolha. E à medida que cresce, vai reclamando, então, um corpo maior, mais adaptado, e o seu livre-arbítrio é de acordo com isso. Tá? Ele vai cada vez mais. Passa a adolescência, você já percebe os gostos mais definidos, né? Ou seja, já chega, a estrutura já está quase pronta. Na fase adulta, aí fazer o quê, né? Liberdade plena, dentro das restrições próprias do nosso planejamento reencarnatório. Essa é a pitada que o Espiritismo apresenta, né, de diferencial, o planejamento reencarnatório. O que viemos fazer aqui? Quais os nossos objetivos como espíritos eternos, tá? Então, aí, sim, o espírito vai ser limitado pelas suas tendências, vai ser limitado pela questão geográfica, vai ser influenciado pela matéria física que ele está usando, pela posição social, pela cultura, vai dando aqueles limites, mas ele vai ter, sim, uma liberdade de escolha, mesmo relativa, mas sempre vamos ter. Ok? Questão 845. Não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Isso, olha, não vai causar, né, dificuldades, né, nessa liberdade, nessas escolhas, né, aquelas predisposições que o espírito já tem, né, traz com ele antes de nascer. Isso não vai ser algo que vai atrapalhar na liberdade, não? O que acham? Alberto, a gente sabe que o espírito ele é herdeiro dele mesmo, né?
Sim. E ele traz consigo, né, alguns vícios, algumas predisposições, mas ele vem, e muitas vezes aflora, mas é justamente para ele ter essa resistência, né? Se for uma coisa ruim, ele tem, é justamente para ele resistir. É como se diz, eu vou ver se agora eu passo de ano, né? Vou ver se eu passo nessa prova. Mas aí É cabe a verdade, né? ele, a escolha é dele. Então, às vezes vem aquela coisa, né? Porque está nele. Mas aí a escolha vai ser dele. Vai influenciar, né? Vai ter uma É, tendência à violência, justamente. Mas a decisão sempre vai vai ter ser do espírito, né? Não vai ser dele. tendências à, né, à vaidade, né? Vai trazer com ele, né? E isso vai. É nesse sentido, né? Ele está querendo saber se essas tendências que ele está trazendo de vaidade, de orgulho, de violência, de vícios, isso não vai ser um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Porque ele vai trazer até ele se libertar, não é isso? Ninguém quer Ele fazer sempre vai colocações, né? trazer até ele se libertar, até ele vencer. Sim, esse é o que o Espiritismo nos acrescenta, dizendo, olha, o Espírito vem para cá para fazer essa jornada de aprendizado, para trabalhar essas suas más tendências, tá? E ele vai terminar fazendo escolha, se de observar, ele vai escolher entre ser violento ou manter a sua identidade de violento que ele tinha, né? Será que é isso que o Espírito de Verdade vai nos colocar? Vamos ver a resposta? Então, vamos ver. Predisposição, né? É uma aptidão. A criatura vem com aptidão, vem com a disposição para a violência, vem com um pendor, né, ao crime, uma propensão ao vício, ou seja, uma tendência. Tá? Então, ele traz isso automático, está nele. Ele não sabe de onde, mas ele gosta de atacar os gatinhos, ele gosta de tocar fogo, gosta de jogar bombas para ver os gatos, os cachorros correr, ele gosta de incendiar, né? Ele gosta de fumar, de beber, desde pequeno ele já mostra essas tendências, aptidões. Isso não é um obstáculo? O Espírito de Verdade vai dizer, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. O que Ed nos chamou a atenção. É dele. Ele é que era violento. Ele que era tendencioso. Ele já tinha essas disposições, ele gostava daquelas paixões dos vícios, né? Então, é algo deles de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Ele vem e diz, olha, não vou mais fazer isso. Quando chega aqui, nasce num ambiente violento. Ele chega lá, eu sou violento, eu gosto de ser violento, eu gosto de machucar os outros. Então, ele é arrastado para aquilo, para aqueles atos. Né? No que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essa disposição. Então, os espíritos nos conhecem. Sabe que eu gosto de beber, por exemplo. Né? Eles vão me intuir a beber. Vou me apresentar, eu vou seguir amigos que gostam de bebedeira, para me arrastar para aquilo ali. Né? E a minha liberdade é não ir, é resistir a isso. Né? É essa escolha. Não quero, não vou, não quero isso, não vou, para que eu vou fazer isso? Então, não há, porém, arrastamento irresistível. Lembremos disso. O arrastamento existe, a intuição, a tendência, temos, a propensão, temos, mas ela não é irresistível. Uma vez que se tem a vontade de resistir, eu não quero, não vou mais para isso, não gosto, eu não quero mais isso, não quero mais a violência, não quero mais a vaidade, esse orgulho desse jeito, eu não quero mais. É uma forma de resistir, mas eu tenho essa tendência ainda. Né? Mas ele fala que esse arrastamento não é irresistível. Você pode resistir, você tomar escolhas, você tem a liberdade para escolher diferente. Lembrai-vos de querer é poder. Aí eles nos remete à questão 361.
onde Kardec pergunta qual a origem das qualidades morais boas ou más dos homens. E os espíritos vão dizer, são a do espírito nele encarnado. Então, se o espírito encarnado hoje, se o João é uma pessoa bondosa, amorosa, caridosa, essas qualidades é do espírito dele. Mas se o outro João é violento, gosta de jogo, gosta de vícios, isso é dele também. Então, quanto mais puro é o espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Tá? Beleza? Acho que vamos parar por aqui. Vamos ficar nessa aqui. Deu para entender, gente, a questão dessas propensões, esses obstáculos ao livre-arbítrio, essas predisposições instintivas? Ou seja, é do próprio espírito que ele traz, mas ele tem a liberdade de não seguir aquilo. Ah, não, eu gosto de bebida, mas eu não quero viver como alcoólatra. Eu vou resistindo aos pouquinhos, vou beber só no final de semana, depois eu vou beber só socialmente, quando eu vou à festa, depois eu vou buscando resistir, né, no caso do álcool, essa minha tendência. Isso é liberdade. Eu posso seguir até a liberdade de dar vazão, como posso dar liberdade de restringir a mim mesmo essas predisposições que eu tenho ao vício, ao crime, né, ao poder, ao sexo desregrado e assim sucessivamente. Tá? Então, elas são muito fortes, mas ela não nos leva fatalmente a sermos aquilo. Ou seja, nenhum arrastamento é irresistível. Podemos resistir, sim. Viu, Alberto? Lembrando que nós vivemos em associação, né? 24 horas com outras mentes, né? Tanto para o bem, como também para o mal. Então, assim, a gente realmente é quem chama, é quem faz as escolhas, né? Sim, né? Então, tem a intuição, né? Tem as indicações, o Espírito diz que eles nos influenciam mais do que a gente pensa. Muitas das vezes, é eles que nos conduzem. Né? É os Espíritos que nos conduzem, a maioria das vezes. Nós vamos ver hoje aqui, né, no próximo assunto, um desses aspectos de condução dos Espíritos. Beleza? Vamos mudar de assunto? Alguém tem alguma colocação? Não ficou muito clara? A gente vai então retomar essa questão do livre-arbítrio. No próximo ano, a gente faz essa retomada, né, e a gente recomeça as questões. Não vamos finalizar hoje, não. E aí? Podemos mudar de assunto? Sim. Ai, ótimo. Vamos adiante. Vamos mudar, então? Então, vamos para a segunda parte do nosso estudo, que é a leitura e comentários do livro Os Mensageiros. Nós vamos dar início ao capítulo 35. Né? Então, só lembrando, né, para quem está chegando, esse é um relato que o Espírito André Luiz nos dá do mundo espiritual, de uma semana de um curso que ele foi fazer. Ele só vai descrever algumas coisas de uma semana. Então, tem muito mais coisa que ele foi proibido de narrar para a gente. Tá? Então, ele nos narra que da cidade Nosso Lar, onde eles moram, né, onde ele está morando, esse espírito, que é uma cidade umbralina. Nosso Lar não é um mundo superior, uma cidade umbralina, mas é uma cidade que todos os seus habitantes se comportam de um jeito que o ambiente fica mais leve, né? Os pensamentos não ficam tão conturbados como os nossos que vivemos na crosta. Então, quanto mais próximo da crosta, mais influência dos espíritos. Então, por isso que a jornada aqui na Terra ela é complicada. Às vezes, a gente vem cheio de propósito, de fazer o bem, de sermos bondosos, de mudar essa rota de violência. Mas, quando chega aqui, somos influenciados o tempo todo. 24 horas, os espíritos nos bombardeando de pensamento, de ideias, né? E nós estamos lá com aquele monte de ideias na cabeça
e temos que escolher qual é melhor. Então, quanto mais evangelizado, melhores são as nossas escolhas. Tá? Então, ele nos conta que fez essa viagem, é o segundo dia ainda, tá, do ingresso dele. Um dia ele chega, se apresenta, escuta uma palestra, depois ele fica ouvindo algumas pessoas que estavam nessa palestra, e é marcado para o dia seguinte uma viagem. Ele está em deslocamento, o instrutor não segue a rota, a estrada ou a autoestrada de Nosso Lar para a Terra. Eles vão percorrendo outros caminhos, para mostrar para eles, né, os pupilos, e para nós, que estamos tendo acesso a essas informações, o quão distinto e o quão grande é o mundo espiritual. Então, ele vai nos falar, sai do umbral fino, que é o universo do Nosso Lar, entra no umbral grosso, tá? Umbral médio e no umbral grosso. E cada um desses movimentos, ele vai narrando dificuldades. Nos descreve que tem uma cidade, né? Então, não é só uma, deve ter várias cidades dentro do umbral grosso, tá? Dentro do umbral ambiente, tem Está cortando o seu áudio, Alberto. no estamos e tempos vai estar o áudio, tá ruim? Está cortando bastante ainda. Vamos ver agora, acho que voltou. Voltou? Vamos ver aqui. Ver se melhora aqui. Voltou aqui. Então, vamos lá. Então, o André Luiz nos contou uma semana desse curso que ele foi fazer. Que curso é esse, Alberto? É um curso para ser mensageiro. Alberto, é para levar carta? Não. É para vir reencarnar trazendo uma missão. Trazer o evangelho e cultura espiritual elevada para o planeta. Então, quando nós estamos lá, no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, muitos de nós pedem para vir trazer uma mensagem. E a gente se prepara, faz curso, às vezes anos, décadas, se preparando para trazer essa mensagem. Né? Não alguns vêm para ser escritor, outros para ser filósofo, outros para ser professor, outros para ser médico, diversas profissões, o Espírito se preparou para isso. Então, o André Luiz está nessa preparação, porque posteriormente ele vai reencarnar. Então, ele vai nos descrever isso. Saiu de Nosso Lar, no meio do caminho não conseguiu deslocar, foram a pé, uma região escura, chegaram num posto de socorro, né, que era um castelo medieval, passaram a noite lá, aprenderam, nos falaram muitas coisas. No dia seguinte, eles pegam uma carona no carro, um carro voador, que trouxe ele até próximo da crosta, e depois ele passa mais 4 horas andando. Perceba que o mundo espiritual é distante, tá? É grande, não é só nuvens de algodão, não. Tem montanhas, tem lagos, né? Tem abismo, tem árvores, tem animais, tem tudo, tá? Então, ele nos dá alguns pontos desse aspecto. Então, ele vai ele vai dizer que chegou ao Rio de Janeiro. Foram para uma casa na periferia, uma casa modesta, muito simples, e que era um posto de atendimento de Nosso Lar. E lá a casa era iluminada. Não entrava todo espírito lá. Tinha que ter acesso e autorizado nessa casa. E é o que ele vai nos contar agora, né? Que chegaram, viu, ficou maravilhado com o ambiente, um ambiente mais leve, né? Tudo iluminado. E, em determinado momento, a dona da casa foi fazer o culto do evangelho no lar. Como fazer o evangelho no lar? Vamos, Fátima, nossa leitora, vamos dar continuidade? Bora, boa noite a todos. Capítulo 35, culto doméstico.
Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertava as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes... Fátima, só um instante, Fátima. Ok. Eu acho que merece a gente dar algumas ideias aqui, ó. Então, eles tinham um horário, né? Eles falam que chegou por volta de 6 para 7 horas da noite lá, e estava na casa, né, que eles chegaram, e essa Dona Isabel era uma médium fenomenal, elevada moralmente, tá? Uma cidadã de nosso lar que estava encarnada naquela casinha lá no Rio de Janeiro. André Luiz disse que ela percebeu a presença, mas não consegue ver com a clareza 100%. Ele nos lembra que essa média só era autorizada a ver em torno de 5% do que acontecia ao redor dela. Uma média top, vidente, só conseguia ver 5%. Bom, ela sabia que tinha movimentação, só não conseguia ver tudo. No horário determinado, chamou as crianças para fazer o evangelho, o culto do evangelho no lar. Tá? O que André Luiz nos coloca? As meninas, né, entidades amigas de nosso lar. As meninas encarnadas, aquela adolescente, aquelas crianças lá, elas emitiam uma luz diferente. Né? Por quê? Já vinham com a preparação. Vieram para o serviço espiritual e resgate necessário. Já o garoto, né, o menino, né, ele chamou pequeno, procede de região inferior. Ou seja, o garoto não emitiu uma luz. Alberto, todo espírito vê isso? Não. André Luiz e Vicente tiveram ajuda espiritual no gabinete para aumentar a percepção. Então, ele já estava com a percepção de um espírito que conseguia ver a luminosidade, a luz de cada um. Como é que o espírito sabe, conhece a índole dos outros? Pela luz que cada espírito emite. Então, estava encarnado esse grupo, Dona Isabel e as crianças, então ele identificava que lá as meninas tinham a luminosidade. A origem dela, lá de nosso lar, ou seja, espírito equilibrado, que vieram por resgate. Já o garoto, não. O garoto era de regiões inferiores. E nós vamos ter a oportunidade de identificar isso no seu gesto, nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, demonstrando a sua índole, né? Ou seja, as suas tendências instintivas que ele traz com ele. Então, ele vai dizer, e eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa. Já as meninas, não. Então, eles se reuniram em torno da mesa. Vamos, Fátima. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz
envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se estais em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna, sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora, e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo o pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervia na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou. A mensagem... Só um instante. Tá bom. Só um instante. Então, aqui ele está se preparando para o Evangelho. Ele começa, né, aquela prece de abertura, né, a Nelia que fez, uma prece bonita, né? Depois, a Dona Isabel, ela pede para ler uma página instrutiva, né? Um pão nosso, um pão diário, né? Alguma coisa, né, que a gente usa bastante. Mas aqui também ela pede que seja feito um livro, uma notícia de um jornal leigo, ou seja, aqui ela está querendo trazer o Evangelho, né, e a aplicação prática, explicar para as crianças, né, aproveitando e explicar para as crianças, né, a aplicação do Evangelho na prática. É bem interessante aqui o que a Dona Isabel trabalha com as crianças, ou seja, não só fazer o estudo, mas fazer estudo prático do Evangelho, né? Então, ela vai ler a página sobre a reflexão, né? Lá do livro, sobre reflexão, e logo em seguida ela leu sobre um suicídio, né? A jovem leu, ficou muito sensibilizada, né? Era um espírito mais elevado, né? Então, daquele suicídio, ela leu. E Dona Isabel, então, vai para a segunda parte, que é o Evangelho, né? Então, prece inicial, uma página, né, instrutiva, e depois o Evangelho, tá? A leitura do Evangelho. Aqui na leitura do Evangelho, é interessante aqui, né, a questão do acaso, né? Quando a gente vai fazer o Evangelho, a gente abre ao acaso, né? Abre uma página, né, para a leitura. Né? Aí, o que é que você esclarece aqui, André Luiz? Essa questão é como se, para os materiais, para as crianças, fosse um acaso. Só que os espíritos, né, o guia, o instrutor, né, no caso era Isidoro, ele intervinha na operação, nos mostrando que é o que a maioria das vezes acontece. Foi o acaso abrir essa página. Não, tem uma amiga espiritual ajudando a localizar o assunto, tá? Intuindo, você vai lendo, aí encontra, aí bate o olho, pronto, é essa aqui. Fixou o olhar na página pequenina e falou. Ou seja, a ação dos espíritos na nossa vida, tanto para levarmos para fazer coisas erradas, né, que nos leva à queda, como para fazer as coisas boas, localizar algo bom. Então, a influenciação dos dois lados. A liberdade nossa vai estar em aceitar de um lado ou de outro, né? Vamos, Fátima. A mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E lendo o versículo 31, pelo em voz alta.
Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que ele perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Nosso Só um mentor... instante. Ok. Só um instante. Então, aqui é outra ação, né? Os espíritos agindo na escolha do texto, tá? E muitas das vezes, por exemplo, um palestrante, né, alguém que está no Evangelho fazer a interpretação, é auxiliado. Então, a dona Isabel, né, é que ia fazer a interpretação. E quando ela vai fazer isso, né, sobre essa passagem, né, bíblica, né, sobre o grão de mostarda, ele vai dizer que um espírito, que ele identificou com as vestes resplandecentes, né, que o instrutor vai dizer que era Fábio Aleto, é que iria dar a interpretação espiritual do texto lido. Aí outra coisa interessante, aqueles que estivessem no mesmo nível daquele instrutor, com as percepções, iria ouvir dele mesmo, né, do Fábio Aleto. Tá? Ou seja, está no mesmo nível, Aniceto, o próprio André Luiz já estava em condições, pelas percepções, igual lá na música de Amália, né? Ismália, né? Em que ela tocou a música e ele ouviram a oração, né? Então, ele já poderia ouvir do próprio Fábio a interpretação da passagem evangélica. Agora, os outros que tivessem, né, em zona mental inferior iriam receber a interpretação que a dona Isabel iria fazer do que Fábio estaria induzindo ela. Então, o que são os médiuns? Os médiuns, eles são decodificadores, gente. O médium, ele não é um gravador, ele não é um microfone. Isso é interessante. Médium não é uma caixa de som. Tá? O espírito falando lá e a caixa de som soltando o que o espírito está falando. Não. O médium, ele é um decodificador. O espírito está passando a mensagem e o médium, então, vai traduzir, vai colocar em código, conforme ele compreendeu a mensagem, ele vai escrever ou ele vai falar. Então, esse é o papel do médium. Né? Ou seja, ele vai receber a mensagem, vai traduzir pelos conhecimentos, pela linguagem que ele tem, e então ele vai falar aquela mensagem que ele entendeu. Vai se perder muita coisa? Claro que vai. Claro que vai. Ele não é uma caixa de som, o espírito está falando e ele está replicando. Não. Ele vai traduzir a mensagem conforme o conhecimento e o entendimento que ele tiver. Então, por isso que ele vai dizer, olha, que estiverem em zona mental inferior, receberão os valores interpretativos. Ou seja, o médium interpreta a fala do espírito, como acontece com os encarnados. Né? Ou seja, o que a dona Isabel vai falar, que as crianças vão ouvir, é uma interpretação do que ela pegou da mensagem dada por o Fábio Aleto. Entenderam? Então, o médium, ele não é uma caixa de som. Ah, não, o espírito está falando e eu estou falando aqui. Não. Ele vai interpretar. Ele vai codificar. Por isso que o médium tem que estudar muito, ler muito, para que o espírito tenha no médium um instrumento bom, com muito informações
e um intelecto razoável, uma capacidade cultural, para que ele possa transmitir o melhor possível a mensagem. O melhor possível, porque ele vai ter que decodificar aquela mensagem. Vamos, Fátima. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que, da paixão ao sofrimento ou à morte, não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus o proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato, que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Só um instante, Fátima. Ok. É muito, muito interessante a análise dessa mensagem, né? Ou seja, irreflexão e a notícia do suicídio. Então, ela já faz a correlação, né? Porque o jornalista vai dizer que ela suicidou porque amava tanto, morreu por amor, né? Aí ele já vem e esclarece que ninguém comete erro por amar. Quem realmente ama não mata, não causa violência, né? Quem ama só quer o bem. Se você ama alguém, você quer que o outro se dê bem, mesmo que seja longe de você. Quer que ele seja feliz, mesmo que esse feliz, né, seja longe de você. Então, quem ama são cultivadores da vida. Nunca espalha a morte. Então, quando a pessoa diz que ama e mata e machuca, é uma pessoa doente. É uma pessoa que não está irrefletido, né? Ele está usando, achando que é amor, mas não é amor. É uma paixão que confunde o raciocínio, né? E rebaixa o sentimento. Porque se fosse amor mesmo, ele deixava de lado, deixava a pessoa viver, né? Era mais carinhoso, mais amoroso. Aí ele fala, ó, paixão, né? Da paixão ao sofrimento até a morte, né? A distância é pequena. Então, aí ela fala com carinho, né? Essa amiga desconhecida, né? Para a gente lembrar dela, né? Para falar dela, que a pessoa que comete isso é uma pessoa perturbada, uma pessoa doente, né? E Jesus, né? A espiritualidade protege o novo caminho, porque é um caminho, gente. Se você causa mal a outro, a você, você continua seguindo o caminho. Se você pensa que se matar, né, ou causar dano à sua matéria, vai resolver, está lendo engano. Vai só ser um caminho diferente, um caminho dolorido, doloroso, né, com muitos percalços. Então, vai ser um novo caminho, né? Aí ele diz, olha, estamos examinando o ato, né? Ou seja, o ato de cometer um suicídio, de se matar, né? É um ato, não um fato, né? Ou seja, aliás, não estamos examinando o ato, aquele ato de fazer. Isso é Deus que vai analisar, né? O que ela está olhando é o fato, aquilo aconteceu, né? Fato, suicídio, aconteceu, tá? O ato, quem fez, como fez, não cabe a gente analisar ou julgar, né? Mas é ver o ato que estão fazendo, que estão machucando, que estão
causando dano, a gente pode analisar para extrair, para aprender, né? Ter um ensinamento justo sobre isso, sobre a realidade. Então, ela faz o estudo da questão da reflexão, né? Pega o fato e faz essa análise para mostrar a palavra de Jesus, o ensinamento evangélico na prática. E ela vai continuar, então. Vamos, Fátima. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de semente minúscula, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males criado por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento pode representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempos, atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva. Ok. Só um instante. Então, aqui é a interpretação, né, de alguém muito, mas muito elevado, né? No caso, o Fábio Aleto, ele fez essa mensagem. Agora, como
a irmã passa para os filhos é diferente daqui. Aqui foi a mensagem, né, trabalhada pelo Fábio Aleto, que ele passa para a gente o que ele diz, né? O que a irmã consegue passar é diferente. Então, ele faz essa análise da questão do grão de mostarda, né? E faz também faz essa conjugação, né? Da vigilância, da questão do suicídio, né? Então, ele vai fazer dar esse traçado, né, para a gente, nos mostrando a mensagem evangélica, né, com referência ao que Jesus fala, que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, né, que o homem semeou no seu coração. Ou seja, a cada instante nós estamos semeando, né, a cada instante. Pensamento, um gesto, uma atitude, são sementes, né? São sementes que a gente está plantando, né? A ansiedade, né? A vaidade, o orgulho, são sementes que a gente está plantando. O problema é esse, né? Então, a gente não reflete do que a gente está pensando, que a gente está se alimentando. Diariamente, a gente está agindo isso, pelos nossos gostos, nossos desejos, atendido ou não atendido, tá? E isso causa, dentro de cada um de nós, né, verdadeiras florestas de semente plantadas, esquecendo que a gente tem que escolher. A gente tem que escolher as sementes que a gente vai plantar, e a gente vai carregar, que vai regar, que a gente deseja, né? Então, ele faz esse traçado maravilhoso ainda, mostrando todos esses detalhes, né? Falando que as mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem nesse mundo por quase toda parte. Ou seja, no mesmo ambiente aqui, no ambiente que a gente está, em nossa casa, nosso bairro, né? Tem pessoas que estão plantando esse tipo de semente, estão carregando isso, né? E são destruidoras, alimentando paixão nefasta, né? Então, os sentimentos desordenados. Então, são mentes desequilibradas, esquecendo que, por exemplo, o oceano é feito de gotas. As florestas do nosso sentimento é feito por essas pequenas plantas que a gente está plantando, conforme o simbolismo que Jesus fala. É pequenininho, mas vai crescer. Os gestos, as atitudes, né? São as sementes que a gente está plantando. E, durante esse século, tudo que a gente plantar vai colher, vai nascer, né? Que aí ele fala que a divindade ela dá os meios, dá o tempo, dá o bom tempo, né? A chuva, para que a gente faça o plantio e a colheita mais tarde, né? Então, é muito interessante essa interpretação, né? Que a gente muitas vezes está com uma floresta, né, de sementes que já foram minúsculas, mas agora já estão floresta, né? De malquerência, de maus desejos, maus pensamentos, que às vezes a gente não sabe como cortar isso. Vai demorar, vai ter que fazer uma poda, né? Vamos ter que... E a poda é através dessa reforma íntima, né? Por que eu não consigo, né? A reforma moral, eu não consigo, é tão difícil. Floresta que a gente já plantou, né? Florestas grandes que a gente plantou e vamos ter que colher, vamos ter que fazer o corte. E é doloroso, né? Muito doloroso fazer o corte, porque a gente já plantou o que está dentro da gente, né? Vamos, Fátima. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível às crianças, que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Maravilha, né? Então, aqui só um ponto interessante é que a Dona Isabel estava falando, né, sobre a intuição de um espírito mais elevado.
Isso é interessante, por exemplo, quando a gente está numa palestra, né, a gente se prepara, estuda, né, faz todo o planejamento, e quando a gente chega e começa, o assunto envereda para um outro ponto, mas fica tão claro na nossa mente, né, que a gente não quer mudar. A gente sai falando, e de uma hora para outra é como se secasse a fonte, né? É o que narra aqui. Quando o Fábio tira a mão da fonte, ela para de fluir aquelas imagens, aqueles pensamentos, então ela é como se ela afastamento da ideia em curso, né? Ela sentiu o afastamento, então já não tem mais a intuição ou o influxo daquele espírito que estava induzindo ela, né? E então vamos encerrar aqui, tá? E essa reunião vai continuar, né? Desse culto, aí depois a gente vai ver ela no culto, ela vai conversar com os filhos, né? Cada um vai tirar suas dúvidas, vão fazer perguntas, né? E é tudo dentro do Evangelho no lar, tá? Tudo isso é feito dentro do Evangelho no lar. Perguntas, colocações? O que acharam? Dúvidas? Eu acho que foi um presente esse nosso último encontro aqui do ano de 2025, justamente essa mensagem, né, que vem falar, né, que quando a gente se propõe a plantar essa semente, o Senhor nos traz tudo que é necessário, né? Como está no último parágrafo ali da fala de Fábio, né? Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá, e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. Olha só que mensagem para nós que estamos terminando agora um ano aí que a gente conseguiu, né, manter os nossos estudos em dia, com todas as dificuldades aí, às vezes de internet, né, Alberto, às vezes de estar longe, foi caminhando a coisa aí para a gente conseguir realizar esse estudo e ter esse nosso estudo do ano de 2025 e, né, conforme a própria mensagem nos diz ali, né, não é aleatório, né, cair uma mensagem dessa no último dia do nosso estudo desse ano, né, como uma mensagem ali que no final nos dá, né, confiança e alegria. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria, porque cada sementinha que a gente planta, ela vai frutificar, né? Enquanto, nesse tempo que a gente está aqui, e aqui fala muito de semeadura, né? Nesse tempo que a gente está aqui, além da gente estar deixando de semear coisas ruins, a gente está semeando de forma direta e indireta coisas boas, né? Porque a gente está atrás de informação, de entendimento, né? De se conectar com energias boas, de entender como é que funciona o mundo espiritual. E isso é muito bom ter gente junto, que se dispõe do seu tempo para a gente conseguir se reunir aqui, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, e fazer esse estudo junto, né? Como se a gente estivesse no mesmo local, tendo acesso a ideias diferentes, e abrindo a nossa mente. É muito bom isso, e eu queria, nesse finalzinho aqui do nosso estudo, agradecer a todos vocês por essa oportunidade da gente estar junto, pelos estudos que a gente vem desenvolvendo, e parabenizar também, né, pelo trabalho, porque é um trabalho, a gente está deixando horas e horas de estudo do Evangelho, de estudo do Livro dos Espíritos, de estudo da série Nosso Lar, gravados, que pessoas poderão assistir depois, e isso vai trazer essa luz para eles também. Então, muito obrigado e parabéns a cada um que faz parte. Parabéns, obrigado. Valeu, Ed. Você fechou com chave de ouro aí. Maravilha. Muito bom, gente. Parabéns. Boa noite. Feliz ano novo para todos. Possamos voltar mais motivados ainda. Feliz ano novo, Feliz Natal para todos. Feliz ano novo. Obrigada a todos. Próximo ano, todo mundo Feliz junto. ano novo. Boa noite. Cristina, Perusca, Feliz Natal. Boa noite. Valeu, gente. Show. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite.